Glória a Deus por isto. Nós estaremos tratando hoje sobre um assunto que não é muito popular. Os pastores não gostam muito de falar também no assunto. A gente não ouve muito sobre este assunto nas redes sociais. A gente dificilmente ouve também sobre este assunto na televisão, no YouTube, mas hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto. Amém. Pecado. Aí não saiu nenhum amenzinho assim. Amém, amém. Isso mesmo. E hoje nós vamos tratar sobre o pecado, o desvio de rota. E nós vamos abrir nossa Bíblia inicialmente no livro de Gênesis, no capítulo 2. E encontraremos, a partir ali do versículo de número 15, um estabelecimento de um pacto, de uma aliança entre Deus e agora a humanidade. E a humanidade ali representada na pessoa do primeiro Adão, ou, como nós chamamos, Adão. E diz assim o texto, a partir do versículo de número 15. Assim, Yahvé, o Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. E a gente conhece bem a história. Diante deste pacto feito entre Deus e o homem tinha a liberdade, num jardim do Éden, desfrutando de todo o benefício de Deus. Ele decide tomar outro rumo, outra rota. Só que para o homem bastava ele obedecer os limites, obedecer a sinalização. Bastava para o homem considerar que, saindo da rota, quebrando o pacto, quebrando a aliança, o pior prejudicado, ou quem sairia mais prejudicado, seria ele mesmo. E lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos esta história se desenrolar. E ocorre então a queda do homem. Ele, então, juntamente com sua mulher, segue a visão da serpente. E o que seria a visão da serpente? Não tem nada a ver. Tudo que você ouviu, aprendeu, e aqui o que você acha de certo e errado, não tem nada a ver. E nesse diálogo, a mulher, infelizmente, não deve ter entendido bem a história, porque no capítulo 2, a princípio, Deus está falando somente com Adão. Só está falando com o homem. E depois cria a mulher. E quem conta a história para a mulher, provavelmente, aqui é uma interpretação individual,
a história não ficou bem contada para a mulher. Porque perceba o que ela responde no versículo 2 do capítulo 3. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. E o que ela acrescentou aí? Não tocareis. Perceberam? Provavelmente, aí é o intérprete Anderson, né? Provavelmente, Adão percebeu as características da esposa, da mulher. E a gente sabe, toda mulher é muito curiosa. Estou errado? Os maridos aí me ajudem. Toda mulher é muito curiosa. E provavelmente Adão falou: olha, Deus falou para a gente não comer. Nem tocar, viu, Eva? Nem tocar. Essa curiosidade pode nos matar. E de verdade, gente, a serpente já estava ali com toda a sua estratégia de encanto, levando aquela mulher no papo, na conversa. E é também uma característica das mulheres, né? As mulheres são mais auditivas do que visuais. Isso a gente percebe claramente quando a gente vê um casal, né? O homem normalmente é bem feinho, é a mulher bonita, e a mulher não vê o homem feio de jeito nenhum, não é? É, Janaína? Não vê. Não dá, né? Por quê? Porque a mulher não é visual. Certamente, o Evaldo cantou uma música muito legal para a Janaína. Foi, não foi? É músico, tocou uma música muito legal. E a mulher, ela é seduzida pelo ouvir, o homem pelo ver. São características da nossa humanidade. E percebendo essas características, provavelmente a serpente não tentou o homem, mas tentou a mulher. E toda aquela conversa levou tanto o homem quanto a mulher ao que nós chamamos de pecado original. O pecado da humanidade. Só que o pecado não foi ter ouvido, o pecado não foi ter visto, o pecado foi desobedecer. Como assim, pastor? O que a gente ouve talvez não seja o pecado, não seja pecado, por vezes nós não temos como evitar ouvir. Pelo menos a primeira vez. A segunda a gente já pode começar, opa, não quero ouvir mais, chega. Então, o pecado não foi o ouvir, também não foi o ver. Provavelmente, aquele fruto, que não era a maçã, aquele fruto chamava muita atenção, porque era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento em si, ele tem uma atração. Só que aquele conhecimento em especial, ele não era para ser acessado. Aquela informação, ela
precisava ser deletada. E aí também não foi o pecado de ver, porque a árvore era no centro do jardim. Todo dia, Adão passava por ela. Via a árvore. Só que lembrava, não coma. Não coma, porque se comer, morre. Isso. Adão é esperto. Eu não vou comer veneno, né, gente? Não vou comer. Passava direto. Então, o ver em si não era o pecado. E aqui entra a nossa área dos homens, o visual. Ver a primeira vez, você não pode não evitar, não conseguir evitar. Mas a segunda, a terceira, a quarta, isso não é para mim. Você pode dizer não. Você pode rejeitar. A primeira olhada, às vezes, é inevitável. Mas permanecer vendo é um grande erro. E aí entra a desobediência. E entra esse vírus maldito, em que a humanidade está numa pandemia desde o Éden e não sabe. Porque este vírus que entra na humanidade pela desobediência é o que nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê, gente? A vida eterna. Perceba, queridos, o resultado dos nossos erros, dos nossos pecados, é nos levar para a morte. Por isso que é um desvio de rota, porque Deus não nos fez para morrer. Sabiam disso? Nós fomos feitos para sermos eternos. Sabiam disso? O homem, no jardim do Éden, antes do pecado, não tinha sentença de morte sobre si. E então entra o vírus do pecado e o leva à morte. Só que este não é o projeto original que Deus tem para cada um de nós. Então, quais são as consequências do pecado? Quais são as consequências da quebra da aliança? Quais são as consequências da nossa quebra com o pacto que Deus desejava nos dar a vida? Quais são as consequências? Primeiro, anote aí, vergonha. Segundo, medo. Terceiro, culpa. Tudo isso, gente, são os sintomas do vírus em nós. Os sintomas, não é assim? Quando a gente pega uma gripe, a gente começa com a dorzinha de cabeça, o corpo fica moído. Quem pegou a dengue aí? Nesse período? 2 vezes? Misericórdia. Perdeu 13 quilos, né, Eunice? Olha só o que um vírus faz, né? Essas são o quê? Essas são as consequências do vírus no corpo. E aí nós podemos ver isto nos versículos seguintes. A mulher, ela cai no conto da serpente, que diz assim, com toda certeza não morrereis, no versículo 4. E ainda, na ilusão, que a serpente lhe passa. Ora, Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e vós
como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O vírus, né, e ali a manipulação, a ilusão de ótica que a serpente faz com a mulher é mostrar que ela poderia ser Deus, deusa, e ter poder. E a mulher, então, cai na historinha, viu lá no versículo 6 que era desejável para ela se obter sagacidade, e ela faz o quê? Pega o fruto, come, e aí dá para o seu marido. Alguns teólogos entendem que Adão estava do lado ou próximo de Eva quando esse diálogo acontece. E é interessante que nós vamos ver logo depois que Adão ele quer passar a bola para dar culpa para Eva. Mas o fato é que o homem come. Porque olha, diz o versículo de número 6, o finalzinho ali, comeu e o deu a seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. E aí o problema começa a dominar. Os olhos dele se abrem, agora eles não são mais inocentes e a vida começa a ser muito difícil para eles. Diz que no versículo 7, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. E por que eles fizeram isto? Primeiro sintoma, vergonha. O pecado, gente, e a gente precisa entender muito bem o que é pecado, né? O que é pecado? Se desviar da rota de Deus, desviar do rumo, do alvo que Ele estabeleceu para nós, da vida que Ele nos dá. E o pecado nós podemos cometer de 3 formas, pelo menos. Com ações, fazendo coisa errada, né? Que pecado é fazer coisa errada, né, irmãos? Sim ou não? Fazer coisa errada. Segundo, pensamento. Pastor, não me diz isso, que pensar é pecado. Eu estou pensando agora, pastor, numa coisa, está pecando na igreja, irmão. E ouvindo uma mensagem. Nós precisamos estar com a sensibilidade do Espírito Santo para perceber que até o movimento dos nossos pensamentos podem estar sendo para o bem ou para o mal. Então, muitos ficam pensando assim, não, é só se eu cometer logo em seguida. Não, Jesus esclareceu isso muito bem para os seus discípulos, de que só o pensar, do cobiçar a mulher do próximo, só o cobiçar em adulterar, só o cobiçar em roubar, você já está pensando, já está pecando. Pensou, pecou. E aí, pastor, não posso pensar? Pode. Como diz Platão, né? Penso, logo existo. Você está existindo, vai pensar. Mas o que vai fazer com que o seu pensamento se torne puro, santo? É você estar preenchendo, como Paulo mesmo aconselha aos Colossenses, olha, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Nós precisamos preencher as nossas mentes, os nossos pensamentos com o poder e a presença de Deus. Assim a gente vence o pecado por pensamento. E os princípios que Deus nos dá. Muitos dizem assim, não, Jesus veio e aboliu a lei, acabou a lei. Negativo.
a lei de Moisés, os princípios da Torá permanecem. Nós não seguimos para ganhar a salvação mais, mas os princípios da lei permanecem e são eternos, principalmente para a igreja de Jesus. E estes princípios precisam permear, encher a nossa mente, para que a gente vença essa segunda forma de pecar. E qual é a terceira forma que nós cometemos pecado? Primeiro, por ações. Segundo, pensamentos. E a terceira forma? Omissão. Deixar de fazer o que precisa ser feito. Por isso, o meu puxão de orelha naqueles irmãos que hoje poderiam estar aqui e não estão. O meu puxão de orelha é porque eles podiam estar, precisavam estar e não estão. Então, só o omitir já está pecando. Então, irmão, você está em casa, está pecando. Pastor, mas existem justificativas. Amém. Aí não precisa falar comigo, fala com Deus. Senhor, não estou lá porque eu estou trabalhando, porque eu estou doente, porque eu estou internado. Fora isso, oportunidade de você estar na casa do Pai, estar adorando o Pai, estar em comunhão, e você abre mão. Ver alguém passando necessidade, você poder estender a mão, você encolhe a mão, pecado. Você ver uma injustiça sendo cometida e tem como intervir e corrigir. Às vezes a gente vê injustiças, principalmente se é alguém acima de nós, a gente não tem como corrigir. Mas se está abaixo de nós, entre aspas, né, uma condição hierárquica, você vê algo acontecendo de errado e não corrige, você está sendo negligente, omisso, passível de punição. Não é assim, Weidner, no exército, na polícia, é tudo assim. Nós precisamos, queridos, nós precisamos estar atentos a tudo que está ao nosso redor. E se Deus nos dá autoridade, nos dá poder de intervir, corrigir, ajudar, socorrer, nós, no poder do Espírito Santo, precisamos agir com rapidez e conduzir a bom termo, ao bem. Amém ou não? Estas três formas, claro que podem existir outras formas, mas essas são as básicas: ação, pensamento e omissão. Quando Adão e Eva estão diante de uma possibilidade de erro, eles se deixam levar. E o que vai trazer para eles em consequência, primeiro é vergonha, depois é o medo. O que vai acontecer no versículo 10? Primeiro, no versículo 9, Deus pergunta assim: onde é que estás? Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que você está? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive o quê? Medo, tive receio. Por essa razão me escondi. Gente, o pecado, ele é tão terrível em nossa vida, e essas consequências trazem tantos danos às nossas emoções, ao nosso equilíbrio, que por vezes até já fomos até perdoados, livres daquele pecado, mas continuamos reféns deles, ou dele. Continuamos presos a ele.
Porque o medo, a depressão, a angústia e os problemas emocionais do nosso tempo, gente, boa parte, se não a grande maioria, é fruto, é resultado de vacilos, de erros cometidos, às vezes erros que nós provocamos, ou que fomos provocados, ou erros que colocam a gente no meio. E isso vem trazer angústia, vem trazer medo, vem trazer pavor. E é preciso que a gente entenda que Deus, Ele sempre, a todo instante, está nos oferecendo vida, está nos oferecendo um caminho de retornar à rota, ao projeto original dEle para nós, que é viver livre, que é viver. Deus tem vida para mim e para você. Ah, mas o meu vacilo foi eu que provoquei. O meu erro, o pecado que eu cometi, fui eu que escolhi. Querido, o caminho de volta é simples, apesar que na sua mente pode se tornar um grande monstro. Se arrepender, pedir perdão e voltar. Só isso, pastor, só. Reconhecer o erro, se arrepender, pedir perdão e voltar. Deus nos oferece isso a todo instante. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nessas nossas fraquezas, nesses nossos vacilos. Aí você vai pensar, pastor, só acontece comigo? Não, não. Todos nós aqui estamos sujeitos a todas essas situações. Ninguém pensa, o pastor também imune, né? Que a gente chama quando o vírus... Pastor, não, todos nós somos sujeitos. E qual é o remédio? Qual é o antídoto? O antídoto para vencer esse medo, essa culpa? É isso aqui, gente. É o joelho em terra, é o clamor a um Deus misericordioso que está sempre pronto a nos acolher, nos abraçar. Mesmo que a gente esteja todo lameado, todo podre, todo sujo, Ele vem como um pai amoroso, nos acolhe, nos abraça e começa a limpar. Porque quando a gente é acolhido por Deus, ouça isso, a gente não vai ficar do jeito que a gente estava. Quando Deus nos acolhe, nos abraça, a nossa vida só melhora. A santidade que a gente fica falando aqui, que muitos acham assim, é inalcançável, inatingível. Querido, pelo Espírito Santo, Ele mesmo vai limpando a gente, vai tirando toda a lama, todo o pecado, toda a culpa, Ele vai arrancando. E vai nos trazendo de volta para a rota. No versículo 11 diz que Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Claro que Deus sabia, né? Mas é um processo pedagógico de Deus. A gente aprendeu aqui na escola, no workshop de escola bíblica, que tem a pedagogia e a andragogia. Lembram disso? Diferença? Pedagogia é o ensino para os infantis, né? Pedo, criança, gogia, estudo, ensino. E aí, e a andragogia? Andrago é já homem, né? Adulto, é o ensino, é o estudo para pessoas adultas. E Deus aqui, na verdade, Ele faz uma andragogia e questiona Adão. Quem te falou que você estava nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? É interessante porque quando nós estamos ouvindo uma mensagem, quando ouvimos um louvor, quando ouvimos um meio em que Deus está nos tratando, nos corrigindo, Ele sempre nos trata com seu Espírito, nos trazendo algumas perguntas.
E uma delas é: você não poderia estar melhor? Você não quer estar melhor? Você não quer mudar? Você pode mudar? E Ele vai tratando com a gente, nos levando a conhecê-lo mais profundamente. Infelizmente, o homem logo entra no processo, porque agora ele já está sob o domínio do pecado, ele entra no processo de transferência. E ele diz no versículo 12, olha, a mulher que tu me deste, como minha auxiliadora, como aquela que ia me dar aquela força, ela me deu o fruto. Isso é o que, gente? Transferência. Nosso primeiro Adão não foi homem o suficiente para falar para Deus: olha, Deus, eu comi mesmo. Eu errei. Me perdoa. Você acha que Deus não iria perdoar o homem logo no início ali? Sim ou não? Sim? Sim. Perdoaria. Mas ele quis passar a bola da culpa. Esse é um processo que o pecado gera em nós. Nós queremos transferir a culpa para os outros, transferir a culpa para as pessoas que até nos amam, querem nos ajudar, as pessoas que estão à terra estendendo a mão para a gente quer passar, a culpa nunca é nossa. Vamos aprender nesta noite que sim, nós cometemos pecados, nós sim, erramos muitas vezes o que Deus sonha para nós, planeja para nós. Nós precisamos sim reconhecer que muitas vezes somos ingratos, somos injustos para com um Deus amoroso, compassivo, misericordioso. Nós precisamos sim nesta noite percebermos que tudo isso, dessa nossa humanidade que nos leva ao erro, muitas vezes, e é Deus desejando nos proteger, nos livrar, mas a gente escolhe. O homem transfere, porque ele não aguenta a culpa só para si. E a gente entende que nós precisamos saber que Deus, Ele sabe de tudo. Das circunstâncias, dos problemas, das variáveis, das situações que vivemos. Ele conhece tudo. E o melhor caminho é abrir o coração para Ele. Deixar Ele curar. Deixar Ele perdoar. Ah, queridos, a quebra do pacto, a quebra da aliança gerou a corrupção da nossa humanidade, a corrupção do nosso povo. Só que não ficou só aí, infelizmente, houve outra consequência, e esta para a criação. Em Gênesis capítulo 3, os versículos 17 e 18, diz que Deus começa a sentenciar, e Ele fala assim, olha, para o homem, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. A consequência dos nossos erros são direcionados para a terra em que pisamos, em que trabalhamos. Os erros que cometemos e, infelizmente, que os nossos antepassados também cometeram, contaminaram a nossa terra, contaminaram o nosso município, contaminaram o nosso estado, contaminaram a nossa nação. Muitos querem declarar: o Brasil é de Jesus, Minas Gerais é de Jesus, Maripá é de Jesus. Sim, será em nome de Jesus, mas ainda não é, porque está contaminada pelo pecado, e somente com a purificação do pecado, esta terra será de Jesus.
Sim, o nosso município será de Jesus, a começar do prefeito até o funcionário mais simples da nossa prefeitura, do nosso município, precisa reconhecer que Jesus é Senhor e pode purificar e transformar suas vidas. Enquanto não pedimos perdão para Deus dos nossos erros, a nossa terra continua contaminada. Nossa empresa continua contaminada. Nosso local de trabalho continua contaminado. É preciso haver arrependimento, ter convicção de pecado. Sabe esta palavra? Esta palavra, ela é muito impopular. Ter convicção de pecado, reconhecer que errou. Ninguém quer reconhecer que errou. Comete vários erros. E não, quer passar a bola, quer justificar. Errou, irmão. Confessa o teu pecado. Reconheça o teu pecado. Peça perdão a Deus. Deus é misericordioso. Aliás, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Podemos acessá-la. Podemos abraçar, oh misericórdia abençoada de Deus, porque senão ia ser fulminado. As consequências para a nossa terra, para a nossa gente. Vivemos numa cultura pecaminosa, uma cultura pervertida, porque a criação e a cultura das populações, dos povos, se contaminaram pelo pecado. Então, as manifestações culturais, muitas vezes, são regadas, são estimuladas, enraizadas com erros grosseiros. Como uma abominação que Deus tem, por exemplo, que é a idolatria. Por que deixamos de brincar ou desfrutar de uma festa junina? Por que nós precisamos evitar de participar de uma festa julina, agostina, sei lá, e assim vai, né? Era para ser algo natural, somos da roça, e mineiro, podia usar o chapeuzinho e ficar numa boa, desfrutando, comendo uma comidinha quente ali, podia brincar sem problemas. Mas por que está contaminada a festa? Por que, queridos, que nós precisamos nos evitar, nos afastar da festa? Porque nela há idolatria, nela há entrega e sacrifícios, nela há ofertas para outros deuses a não ser o Deus eterno todo-poderoso. Uma cultura que poderia ser muito legal para a gente brincar e se divertir, está contaminada com o mal, o maior pecado que Deus abomina, que é adorar ou ter devoção a qualquer outro ser a não ser Ele. E assim vai nossas culturas. Eu estava no norte, em Marabá, e havia ali a festa da região. E aquilo começou a me incomodar, porque havia algumas manifestações na festa, as danças, que estava assim um Espírito Santo me incomodando. E aí eu fui pesquisar o que era. Aquelas manifestações tinham raízes em danças de feitiço indígena. Feitiço indígena. Provocações no mundo espiritual, no mundo das trevas. E depois os crentes brincando, achando que a musiquinha, a dança, tem nada a ver. Aí depois vem
legalidades para Satanás e seus demônios destruírem a família, através de adultério, através de miséria, descontrole financeiro. E aí começam a se perguntar, pastor, mas por que eu estou vivendo essa miséria? Por que eu estou vivendo essa sentença que eu estou sentindo que é um castigo, entre aspas? É legalidade aberta, deixando os demônios entrarem na sua vida e fazerem com que a sua vida fique o quê? Escrava. Contaminação, o pecado traz contaminação e infelizmente nós precisamos a todo instante estar alertas para perceber, é 9 horas, por isso que tocou aí, para perceber o pecado que está em nós, sendo aflorado, sendo manifesto, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Todos pecaram, Romanos 3, 23, e afastados, distantes, estão da glória de Deus. Queridos, nós precisamos levantar neste tempo e assim, ser bem sinceros para com Deus e entendermos e abraçarmos a esperança que Ele nos dá, que é através do Seu Filho Jesus. Precisamos entender que, sim, lutar contra o pecado é lutar muitas vezes contra a maré, nadar contra a maré, contra, até infelizmente, os pensamentos que dominam o nosso tempo, o pensamento humanista. Muitas vezes, se desviar do pecado, voltar para a rota que Deus planejou para nós, requer de nós sacrifícios. E a gente vai, às vezes, lutar contra nós mesmos. Porque na nossa mente sempre foi assim, não tem nada a ver, não é possível. E o Espírito Santo continua falando, olha, está errado. Não é o pastor falando, gente, é importante vocês entenderem isso. Muitas vezes o pastor precisa puxar a orelha mesmo, né? Tem que puxar a orelha, como hoje eu fiz. Mas não é preciso. Não é preciso, se dermos ouvidos ao Espírito Santo todo dia, ao levantar, gente, Senhor, fala comigo, me orienta, me ajuda. Ao deitar, Senhor, eu fiz alguma coisa de errado, me perdoa, Senhor. A gente tem que estar sintonizado com Ele. Então não precisa do pastor ficar puxando a orelha. Se a gente tiver sintonia com o Espírito, você vai perceber. O teu coração vai ser incomodado. E aí, claro, você vai ter, assim como Eva, assim como Adão teve, a oportunidade de dizer, não, isso não é para mim. Ou, não tem nada a ver. Vamos lá. Só que vai colher os resultados. Consequências, gente, Deus perdoa pecados? Sim ou não? Perdoa ou não perdoa? Ele nos perdoa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Amém, irmã Eunice. Agora as consequências do pecado, Deus nos livra? As consequências dos nossos erros, Deus nos livra. Muitos pensam assim, mas matou, roubou. Agora, Deus perdoa. Deus perdoa. Assassino, Deus perdoa. Idólatra, Deus perdoa. Deus perdoa todos os pecados. Agora, as consequências, a cadeia, não livra não. A dor, enfrentar os problemas, as consequências. Ele vai lhe dar força, sim, para você superar e vencer as consequências. Mas Ele não vai te livrar das consequências.
Espírito Santo de Deus pode me ajudar a aliviar essas consequências? Pode, Ele vai te aliviar. Ele vai nos aliviar. Vai nos consolar. Mas a gente vai passar. E aí, vamos passar como? Derrotado? Decepcionado com Deus? Cabeça erguida. A minha esperança está em Cristo. E Ele me faz mais do que vencedor. Ele está comigo no meio da prova. Ele está comigo no meio da fornalha. Ele está comigo no vendaval. Ele está comigo em todo instante. Ele não vai me deixar só, Ele não vai te deixar só. Então levante-se, creia que Ele vai te perdoar. Ele vai te ajudar a vencer as consequências do seu erro. E você vai cantar no final o hino da vitória. Em nome de Jesus, fique de pé. Fique de pé. É um assunto desagradável, né, irmãos? Para falar impopular, ninguém